participação de vocês hoje nesse webinar especial. Nós conseguimos convidar a ter a participação do Fernando Junks, executivo de TI da Gabriel, do grupo Call Center, e está aqui hoje para compartilhar conosco a visão do roadmap de TI que ele criou para o varejo para Call Center. E tenho aqui do meu lado o Rodrigo Andrade, especialista arquiteto de soluções SAP. Bom dia, pessoal. E eu, na parte de inovação, responsável pela indústria 4.0 e outras características aqui no Grupo Cash, na Peliçai. E o Junks ele vai compartilhar um pouquinho com a gente como que foi essa trajetória da construção do PDTI, Plano Diretor de Tecnologia de Informação. E, Junks, eu já vou dar um espacinho para você se apresentar melhor. Só quero falar rapidamente sobre quem é a Peliçai e o Grupo Cash. A Peliçai, ela agora faz parte do Grupo Cash, a gente entrou para o grupo agora esse ano, um grupo que tem diversas empresas no seu portfólio, onde a gente consegue ter uma visibilidade muito maior das soluções para entregar para os clientes, né? Que vai desde a automação industrial até a parte de SAP. Aqui um pouco das aquisições que a Cash tem feito. Então, temos no grupo HRD, que é uma empresa específica de RH, temos a Logix, que é uma empresa específica de automação, temos a Avante, que entrou recentemente no grupo também, que é para a parte de agro, em SAP, mas o objetivo não é a gente falar disso aqui, o objetivo é só se apresentar e deixar com que o Junks compartilhe com a gente a experiência dele. E qualquer pergunta, qualquer interação que vocês tenham, a gente tem a Débora, que está do outro lado da câmera, administrando esse webinar. Então, Junks, por favor, se apresente com toda a aula. Ok. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu agradeço a Peliçai pelo convite. Obrigado pela presença de todos aqui nesse webinar. Espero contribuir de alguma forma no desafio aí de construir um roadmap consistente, principalmente com alinhamento às estratégias da companhia. Bom, para quem não me conhece, eu era gerente de TI na Tupi, fiquei nessa posição por 5 anos e há 4 meses eu assumi o desafio de mudar totalmente de segmento e liderar a tecnologia do grupo Call Center. Antes de a gente falar um pouco da Call Center e também do nosso desafio, eu peço a gentileza, Christian, Débora, de passarem um vídeo de apresentação bem breve da nossa companhia, por favor. Legal. A moda muda o tempo todo. Por isso, quem vive no mundo fashion como a gente precisa se reinventar a cada dia. Mas tem uma coisa que a gente faz questão de não mudar nunca: os nossos valores. Desde quando inauguramos a primeira loja, há mais de 40 anos, acreditamos nos mesmos princípios. Oferecer produtos de qualidade e excelência no atendimento. Porque nossos clientes merecem o melhor sempre. Valorizar a equipe. O que faz uma empresa grande não é apenas seu patrimônio, mas todos que trabalham nela. Acreditamos em um ambiente com inclusão e oportunidade de crescimento para todos. Foi seguindo esses valores com muita dedicação que o Grupo Call Center se transformou em um dos maiores grupos de varejo do país, com 2.000 colaboradores e mais de 100 filiais em 10 estados. Quando abrimos a primeira loja da Gabriela Calçados, em 1975, tínhamos muita vontade e um grande sonho. Hoje, temos uma marca consolidada que investe em pesquisas conceituais para desenvolver produtos que encantam consumidores em mais de 30 lojas em 3 estados brasileiros, atendendo aos públicos masculino, feminino e infantil. Acreditando no nosso trabalho e capacidade de inovar, ampliamos o sonho e criamos a Estúdio Z, um modelo pioneiro no país no segmento de calçados, com mix aberto de produtos e muito apelo de moda. Hoje, a Estúdio Z é uma das maiores redes de lojas de calçados de alto serviço do Brasil e não para de crescer. Até o final de 2017, teremos 80 lojas, que juntas vão atender mais de 600 mil clientes por mês. Pensando sempre em oferecer o melhor, criamos também o nosso próprio cartão, o CalCard, que já conta com mais de 1.800.000 clientes e é aceito em milhares de estabelecimentos em todo o país.
Gabriela, Estúdio Z, Calcard. 3 empresas diferentes com algo em comum: os nossos valores. Juntas, elas fazem a história da Call Center. Uma história que a gente tem certeza está só começando. Sensacional, Júlio. Ok. Então, contando um pouco mais da nossa empresa, nós somos o terceiro maior grupo varejista de calçados do Brasil, com a ambição de liderar esse mercado nos próximos 5 anos. E para isso, em junho deste ano, a empresa formalizou essa ambição em um planejamento estratégico muito agressivo, pautado em se transformar em uma empresa de moda no modelo fast fashion, né? Ou seja, lançar a moda antes dos outros concorrentes. E junto com isso, um plano ousado de expansão pelo Brasil. E como todo planejamento estratégico, logo que nasce para gerar essa transformação, para chegar nessa ambição, nasceram diversos projetos estratégicos para serem iniciados imediatamente. Esse planejamento estratégico ele foi formalizado e entregue na mesma semana que eu entrei na companhia. Esse cenário, ele trazia um grande ponto positivo, mas também um grande ponto negativo, culminando com a minha entrada. Positivo porque para planejar uma TI alinhada com o negócio e com a estratégia, era fundamental ter uma estratégia bem desenhada e bem detalhada. E esse trabalho ficou com muita qualidade. Então, a parte positiva eu tenho um entendimento mais fácil do negócio para poder encaixar o meu plano diretor de TI. Já o ponto negativo disso é que a empresa ela não avaliou de forma efetiva as suas restrições. Restrições que eu digo em relação a processos, a capacidade de execução de projetos no âmbito de TI, no âmbito de negócios, também em relação à sua arquitetura de TI, para daí sim, com base nisso, concluir que era possível iniciar todos esses projetos ao mesmo tempo. Foi daí que a conclusão para eu, na minha entrada, poder ajudar a companhia, era definir o mais breve possível um plano diretor de TI, para que a gente tivesse elementos para tomar a decisão correta sobre os projetos, avaliando aí principalmente identificação de projetos estruturantes, né, que não foram identificados previamente. Obviamente que quando você cria um planejamento estratégico, você já quer ir para aquele projeto de maior retorno, maior ROI, que até brinco aqui que é o projeto mais glamour, mas muitas vezes deixa de se identificar os projetos estruturantes, que são aqueles que vão fundamentar para você conseguir crescer. Então, o objetivo também era identificar se esses projetos eles estavam também corretamente encadeados em relação às suas dependências, né? E qual que era o impacto desses processos em relação aos nossos macroprocessos. Identificar se não havia nenhum overlap de processo, se não havia nenhum gap, ou seja, algum processo que não estaria sistematizado. E com base nisso tudo, o desafio era também apoiar com uma visão de portfólio, para que não só a gente evitasse projeto conflitante, mas para que a gente conseguisse convergir esses projetos, para daí sim a gente potencializar os seus benefícios. Então, assim, é muito um olhar de arquitetura corporativa para apoiar a empresa nesse momento. E como é que foi essa experiência, Júlio? A gente participou da construção do PDT com você, a gente viu, foi uma experiência interessante, justamente porque para alçar essa visão do varejo, como que você vê a participação da TI no varejo brasileiro hoje? Você que teve essa visão, mergulhou nisso nesses 4 meses, como que você vê isso nos próximos anos? A minha visão assim, é muito diferente a TI para a indústria e a TI para o varejo. E é bom que você teve isso, né? Você vem da indústria para o varejo, você pode... Na verdade, assim, eu até brinco aqui que eu sou um estagiário do varejo, né? Eu tô aprendendo, né? E até o PDTI, ele me gerou algumas conclusões que, pelo meu vício de processo industrial,
eu imaginava uma coisa e nas nossas discussões a gente concluiu outra que depois a gente até pode abordar. Na Legal. verdade, assim, eu vejo a TI como protagonista do varejo brasileiro. Uhum. Cito, assim, o exemplo, por exemplo, da Magazine Luiza, que nos últimos anos investiu em inovação, né, dentro da TI, e com isso, inclusive, ela está sendo beneficiada até em valor de mercado, né? O mercado está Uhum. vendo a Magazine Luiza como uma empresa potencial de inovação e com isso ela está ganhando valor. Então, na verdade, a TI pro varejo, ela é fundamental, ela é Uhum. a protagonista, é ela que puxa o varejo para a transformação. O grande desafio, quando a gente traz para um modelo como que a gente desenhou aqui, a gente também tem que construir uma arquitetura que seja flexível, ágil, para que eu possa mudar rapidamente. A gente Uhum. vê que existem muitas oportunidades acontecendo ao nosso redor, né? Aqui na região de Florianópolis, temos muitas startups, no prédio onde fica a call center, tem startups muito disruptivas. O executivo de TI ele tem que pensar em criar uma arquitetura que seja flexível, para que consiga plugar essas novas soluções. E a estratégia de ser bimodal, ela é fundamental, né? Então, é o desafio de você ter a TI tradicional, com um nível de controle maior, mas também ter a TI disruptiva, a TI de inovação, e eu vejo muito a TI puxando isso nas empresas, né? Porque quando a gente Uhum. fala muito do termo da moda aí, que é a TI bimodal, não Uhum. basta a TI ser bimodal, né? Ela tem que ser a protagonista, mas a empresa tem que agir da mesma forma, né? Da mesma forma, Muito bom. operar, mas também Uhum. inovar, e daí ser diferente. Então, a TI, ela é fundamental. E vamos mostrar para o pessoal aí como foi essa jornada, Júlio, para Vamos lá, vamos lá. o PDTI. Eu vou seguir aqui numa apresentação aqui bem rápida, né? É, mas contando um pouco mais da nossa empresa, né? Nós somos o terceiro maior grupo varejista de calçados no Brasil, né? Então, a gente acabou de desenhar esse planejamento estratégico. A missão, visão e valores, né? Eu quero chamar a atenção ali. A primeira palavra da missão, ela é conectar. Isso não é por acaso. A empresa enxerga que é a TI que vai puxar a organização para esse novo momento. Então, conectar vem muito aí de TI. Na parte de valores, da mesma forma. A gente vê o valor de conectividade ali, né? Uhum. Movido pela inovação. A nossa empresa, ela tem por essência ser inovadora, né? Quem já foi numa loja da Estúdio Z, é, você vê que não tem nenhuma uma loja parecida com a nossa, né? Uma loja de 1.500, 2.000 metros quadrados de autosserviço. Uhum. Então, ela tem na sua essência a inovação e ela já provou disso. E ela A sabe que gente, se eu criar algo novo e algo diferente, eu tenho muito mais chance de liderar o mercado e conseguir cumprir essa estratégia. legal. E isso foi até facilitou para a gente para fazer o PDTI, porque quando a empresa já tem a missão e a visão de conectar as pessoas, de usar a tecnologia, isso facilita muito o trabalho da gente, né? Uhum, isso Muito aí. bem. Pode passar ali, Christian. É, O plano diretor de TI, como ele foi construído, o planejamento estratégico, horizonte de 5 anos. O nosso horizonte aqui foi de 3 anos. 3 anos para a tecnologia é uma eternidade. Mas eu Uhum. tenho que ter a visão fim, visão 2020, para conseguir encadear as minhas iniciativas de agora até lá. Então, o plano que foi formado foi correspondente a esse período. Pode passar Uhum. ali, Cris. Beleza? Aqui eu trago essa pirâmide, né? É mais para colocar o plano diretor como um centro que interliga a estratégia e ao negócio e a TI. E a forma como a gente elaborou esse trabalho foi pautada em 3 pilares principais: processos e pessoas e tecnologia. Como eu vi também que nos nossos pilares de processos e pessoas nós tínhamos alguns gaps bem relevantes, eu combinei com a companhia de primeiro criar esse plano, Uhum. onde a entrega foi a nova estrutura de TI, que está sendo movimentada tanto no ponto de vista de estrutura,
como no ponto de vista de processos, isso já está acontecendo, até para eu organizar a equipe para ter uma capacidade maior de execução de projeto, para depois, a partir do terceiro terceiro mês e meio, a gente entregasse o nosso roadmap de tecnologia. Ok. Pode passar ali, Cris. O grande desafio, assim, que tem a grande maioria das empresas, elas enxergam a TI como uma grande restrição. Então, ela só espera que a TI sustente o planejamento estratégico, que faça aquele planejamento estratégico acontecer. No caso da call center, não é só isso que ela espera da área de tecnologia. Ela espera que a área de TI puxe, que ela inove e ela crie diferenciais competitivos digitais. Legal. Obviamente, a gente sempre tem que demonstrar de uma forma lúdica, né? O que acontece se eu não fizer isso. Eu trago esse slide da casa. Quando eu assumi aqui a área de TI, eu extraí na segunda semana um número que era assustador. Eu medi a minha equipe de sistemas, quanto tempo que ela estava focada em agregar funcionalidade, agregar valor e inovar, e quanto tempo ela estava ou apagando incêndio ou fazendo um projeto que estava corrigindo um outro. E a conclusão desse número era somente 12% eu estava agregando valor. Então, isso significa que a forma como estava sendo construído a arquitetura da nossa TI, ela não estava consistente. O exemplo dessa casa aqui, ele visa de uma forma lúdica ilustrar isso, né? Ali mostra, por exemplo, diversos puxadinhos aí, né? Que às vezes, olhando de uma forma individual, pode ser que ele tenha relevância. Mas quando eu coloco isso no todo, ele perde o sentido, ou ele perde relevância, ou ele atrapalha. E gerar uma casinha como essa para o varejo é fatal. Quanto mais complexa ela fica, mais puxadinhos eu acrescento, menor é o meu tempo de agilidade e maior é o meu custo. O varejo tem que responder rápido. Por isso que o investimento em arquitetura, ele é fundamental. E ainda, né, eu tenho que ter uma sustentação da casa. Se eu não tiver essa sustentação, eu não consigo crescer o terceiro, o quarto, o quinto andar para a empresa. Então, é um pouco desse olhar que eu trouxe para a companhia, com alguns elementos, né? Não tenho como mostrar isso, a não ser por alguns exemplos de projetos mal sucedidos que vinham sido implementados, mas justamente para mostrar para a empresa que eu tenho que olhar o todo. E foi dessa forma que, na minha visão, nas primeiras semanas, eu convenci que a empresa deveria não startar aqueles projetos estratégicos, mas que segurasse para que a gente conseguisse concluir esse plano diretor de TI, para que a gente tivesse consistência na hora de evoluir com os projetos. E as soluções do varejo, se a empresa deixar, é muito fácil chegar nisso, né? A gente foi percebendo que tem muitas soluções que vêm com uma roupagem muito boa, mas não pensam no roadmap, né? Junto de Rodrigo. Exatamente. E assim, né, todo mundo fala, né, o varejo é dinâmico, o varejo é diferente, o varejo é ansioso. De fato, mas ele tem que parar por aí. Ele tem que ser dinâmico, só que ele não pode ser histérico. Então, a área de TI, ela tem que, com elementos, indicar quando que deve ser feito um projeto. E quando não, há uma decisão contrária, ter elementos para comentar o porquê. O grande desafio do plano diretor de TI era conseguir demonstrar o todo de uma forma simples. E a partir daí, conseguir evoluir. Show de bola. Ok? Então, aqui um pouco como que foi o modelo de trabalho. E é muito parecido com o desenvolvimento de um planejamento estratégico, né? Então, a primeira parte foi mergulhar, realmente. Então, mergulhar nesse planejamento estratégico recém-formalizado, mergulhar no negócio, né? Então, tinham muitas áreas que eram totalmente novas para mim, a área de planejamento comercial, principalmente, a área de loja, a forma como a gente distribuía a mercadoria, né, por push and pull, eram processos novos para mim.
E eu tenho muito a visão que TI, ela tem que ser muito mais negócio do que técnica. Porque cada vez mais o técnico, o hardware, ele perde relevância. Então, eu tenho que conhecer o negócio para conseguir planejar. Eu tenho que conhecer o negócio para conseguir discutir, tomar uma decisão de forma consistente. Então, eu também mergulhei no negócio, fui para a loja, fui para o CD. Aqui, contei com alguns assessments, né? Aqui, a Pellissari me apoiou em fazer um assessment em relação à maturidade do nosso SAP que estava implementado. Eu estava com algumas desconfianças tiveram sentido, mas outras não tiveram. Então, esse trabalho foi muito importante para eu tomar algumas decisões aqui. Por exemplo, existia uma decisão que já estava na minha mesa para eu assinar na segunda semana de atualizar o SAP. As justificativas que haviam era muito da inconsistência da forma como ele foi implementado. E quando a gente mergulhou nesse diagnóstico, a gente viu que isso não tinha tanta relevância. Então, foi um diagnóstico muito, muito importante para a gente evoluir nesse trabalho. Diagnóstico de TI também, né? E a partir disso, gerar análise de gap para daí tomar ação. Legal. Isso é importante a gente ressaltar, porque o interesse da Pellissari, a gente está sempre compondo mais o time do cliente com os produtos estratégicos que a gente tem, que são 3 principalmente, que partem do diagnóstico, o alinhamento da estratégia com a síntese da estratégia, a definição dos indicadores de performance e gestão de performance com isso. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para fazer tanto para o Rodrigo quanto para você, Jux, porque o Rodrigo foi o líder no projeto de diagnóstico da call center, e depois eu entrei nesse trabalho para trabalhar na definição do PDTI com base nesse diagnóstico. Queria entender um pouquinho, primeiro do Rodrigo, depois de você, Jux, como que foi essa visão do trabalho, como que as equipes conseguiram se somar com o conhecimento e chegar no resultado final bacana. Falando especificamente aí do diagnóstico, eu vejo que é um trabalho bastante relevante aí para esse tipo de análise, né, de médio e longo prazo. E aí alguns pontos fundamentais que eu cito como o Juntos comentou, TI é cada vez mais negócio. Então, num trabalho diagnóstico desse, é fundamental que a gente observe os processos ocorrendo nos lugares mesmo onde são realizados no dia a dia. Falar com as pessoas que estão envolvidas nesse processo e não simplesmente olhar tecnicamente. Então, acho que um ponto forte aí desse trabalho foi as entrevistas e as observações em campo que o time de consultoria realizou junto com o pessoal de negócio ali da call center. Bacana. E você, Jux? Bom, eu falei agora há pouco de a TI ser bimodal, de a empresa ser bimodal, né, de ter esse viés inovação e viés tradicional, viés de arquitetura, né? A composição do time da Pellissari para me ajudar nesse trabalho foi completamente bimodal, né? O Rodrigo, uma visão de arquitetura extremamente importante, super experiente, super relevante, e o Christian incomodando a gente com bom sentido, né, Christian? Com tecnologias, com estratégias totalmente diferentes. E ali até os slides, né, Jux? Até os slides mudavam, né? Até os slides, olha, e eu falo que para mim isso foi um grande desafio, viu, Cristian? E assim, ali assim, serviu para mim até como um laboratório da TI bimodal, né? Porque eu tinha vocês dois aqui e vocês se complementavam nesse sentido. Então, se o meu objetivo é realizar a transformação digital da empresa, a definição desse roadmap, ele tinha que passar por esses 2 viés. Então, acho que isso foi uma estratégia também muito, muito acertada. Show de bola, Jux. Você pode passar até o final desse slide, por gentileza. Bom, aqui, na verdade, dá um pouco mais de elementos de como é que foram feitos os trabalhos. O diagnóstico, como eu comentei, foi um trabalho extremamente denso. A gente foi até o último nível de detalhe. Para a gente definir qual que era a nossa diretriz, a gente criou um mapa tático muito consistente, e esse mapa tático, cada caixinha dele era um desdobramento da estratégia da empresa, do mapa estratégico. Estou muito no modelo BSC.
E com base em cada caixinha dessa, a gente fez uma análise SWOT. Então, esse trabalho tem mais de 70 slides. Então, a gente foi num nível de detalhe bem alto para que a gente conseguisse ter consistência, né? Então, a partir do mapa tático, definimos aí as nossas análises SWOTs e com base nesses gaps, nós definimos as ações. Então, o gap era assim, como eu sou hoje, nas diversas perspectivas, em relação aonde eu devo chegar. E todos esses gaps foram levantados. E a partir de todo esse insumo de informação que foi gerado por diagnóstico, por TI, por negócio e pelos assessments, a gente utilizou para gerar o roadmap. Legal. Jux, a gente tem uma pergunta aqui do Jarley. Vocês utilizam na empresa Balance Scorecard, mapas estratégicos alinhados com o planejamento da empresa? Tem gastos de KPI? Tem gestão de KPI. Então, obrigado pela pergunta. Isso está em implementação agora, né? Esse é até um ponto importante, assim, que a Call Center, o grupo Call Center é uma empresa familiar que está num processo muito forte de profissionalização. Então, os executivos da empresa são todos da minha idade aqui, de 3 a 4 meses a 2 anos. Então, o planejamento estratégico acabou de sair do forno. Agora que foram definidos os indicadores para cada um dos objetivos estratégicos e agora que estão começando a ser realizadas as reuniões, né? Está sendo criado também um modelo de gestão, tem um SMO, tem um PMO corporativo, que também está fazendo com que esses projetos sejam executados de forma consistente. Tudo isso é novo para a companhia. Então, isso também, para a gente, é um desafio. O meu desafio como TI é criar uma camada a mais, né? Então, é desdobrar esse objetivo estratégico em objetivo tático. Então, foi isso que a gente fez. Jarley, só para complementar, a Pelsari nos produtos estratégicos, a gente tem aquele desdobramento de KPIs que eu comentei, e nós seguimos alguns modelos. Um deles é do The KPI Institute, que tem um órgão de certificação que certifica profissionais para gestão de performance. Eu sou um dos profissionais certificados, você pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, a gente pode conversar mais sobre o assunto. Vamos lá, Jux? Vamos lá. Então, agora, esse discurso do Jux é muito bacana, da TI reativa, participativa e provocativa. Isso aí. Na verdade, assim, como eu falei, é uma brincadeira com o planejamento estratégico esse trabalho, né? Então, eu também tenho que ter minha visão de TI. A minha visão, até pelo número que eu tinha colocado ali, né, de 88% ela não estar agregando valor, identifica uma área de TI meramente custo. Então, a minha visão é transformar isso. É deixar de ser uma TI reativa, onde se tira pedido, né, como se diz, passar para uma TI participa, onde o desenho da solução é feito em conjunto com o negócio, com uma visão crítica de TI. Então, não ter mais a posição de analista de sistema, mas sim ter a posição de analista de negócio. E como esse nome muda, isso já indica que ele conhece mais de negócio até de sistema. Então, ele tem que traduzir todos esses pontos e ter principalmente uma análise crítica. Eu até brinco aqui que a TI ela tem que ter a capacidade, inclusive, de recusar projeto ao indicar uma solução sem tecnologia. É isso que a gente tem que chegar. E partindo para o bimodal, né, a gente não pode ser uma área de TI só que recebe encomenda. A gente tem que mudar esse sentido, a gente tem que provocar. É aí que a gente sai realmente de uma área de custo para uma área de agregação de valor. A área de TI sempre é uma área muito cara, muitas vezes até a mais cara da empresa. Para ela ser somente custo, ela está sendo subutilizada. Então, a TI, ela se torna estratégica quando ela puxa. E isso, a estratégia de ser bimodal faz parte desse contexto também. Show de bola. Ok, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso roadmap aqui, né? E quais eram os nossos desafios? Tornar o desconhecido, tornar a complexidade simples, para que eu conseguisse entender, para que minha área de TI conseguisse entender, para que meus parceiros de negócio conseguissem entender, para que as áreas de negócio conseguissem entender e os diretores e acionistas também. Não só entender de forma lúdica a estratégia,
mas também servir como uma grande ferramenta corporativa de gestão de portfólio. Se eu modifico algo nessa visão, eu consigo indicar para a empresa o que acontece. Então, se eu acrescento um projeto, eu consigo facilmente indicar quais são os impactos em outros projetos. Eu precisava de uma ferramenta de gestão como essa. Diferente da empresa que eu vim, né, da Tupy, a gente teve uma grande transformação, teve muita intensidade, né, implementação de SAP, a gente colocou tudo abaixo e reconstruiu, mas no momento que eu já estava sustentando. Aqui não. Aqui eu estou na Tupy de 5 anos atrás, só que com muito mais intensidade, porque o varejo ele é diferente em relação a timing. Então, ter uma ferramenta como essa, ela é fundamental para qualquer estratégia minha dentro da companhia. E o desafio, né, era identificar os projetos estruturantes, identificar interdependências, propor na nossa visão com base no diagnóstico priorização. Também foi realizada uma capacidade macro de execução por TI, quando nós colocamos essa priorização, no novo modelo já de TI, né, com mais capacidade de execução. Eu tinha que representar isso de forma lúdica e simples. Então, a gente ficou discutindo, eu, o Christian e o Rodrigo, outras pessoas aqui também do meu time, também ajudaram bastante, como representar isso. E aí a gente começou a ir para mercado, né? Harvard, MIT, pesquisar de tudo que é lado, como que eu posso representar isso. E, na verdade, aí começa também a inovação, porque a gente criou esse modelo, né? E foram justamente nessas discussões que foram muito bacanas, que a gente criou um modelo que eu conseguisse representar desde o desdobramento da estratégia, eu conseguisse representar se era um projeto que eu precisava fazer antes que os outros, que são os estruturantes, os projetos de melhorias operacionais, que são aqueles que reduzem custo, melhoram a produtividade, e os projetos também de inovação, aqueles que eu estou fazendo algo diferente antes dos meus concorrentes. Então, eu também precisava representar aí em que ano que isso iria acontecer e qual que era o nível de complexidade. Como representar isso tudo em um único formato. Esse foi o desafio e a gente, em conjunto, criou esse modelo. Isso já está aqui pregado em algumas paredes dentro da empresa. Já foi apresentado, e o feedback foi muito positivo para todos os diretores, para o presidente. E, na verdade, eu até brinco aqui que isso aqui, na verdade, foi um ansiolítico, né? Reduziu a ansiedade de muita gente aqui, porque quando você está tomando ação sem ter certeza se aquela ação é consistente, a tua ansiedade aumenta. Mas se tu enxerga por que você está fazendo isso, baseado em toda uma estratégia, você tem mais confiança e aí toda a empresa se torna mais produtiva. Eu lembro bem na reunião que a gente definiu esse modelo, que esse modelo geralmente a gente como Pelissari faz ele em um quadrante só, né? E daí o Rodrigo, ele teve a ideia, não, mas vamos juntar esses quadrantes. Conta um pouquinho, Rodrigo, como foi essa experiência de montar esse trabalho? Foi muito satisfatório para a gente até queria ficar mais tempo lá juntos, né? Essa foi uma das partes, acho que mais interessantes aí do trabalho, né? Que é quando você começa a ver o resultado sendo montado, né? Como o Christian falou, a gente tinha uma limitação ali gráfica, né? De como representar, como é um plano de 3 anos de uma empresa de varejo que se tem muita iniciativa, uma empresa inovadora que acrescenta um pouco mais iniciativa ainda. Como que a gente conseguiria representar esses pontos, né, de uma forma fácil de ser lida, como o Junks comentou. E aí veio essa ideia de criar aí, ele tinha 12 objetivos táticos bem definidos, né? E a gente posicionou essas iniciativas, então, ao longo desses 360 graus aí que a figura representa, sendo o centro ali o objetivo futuro, que é a parte da STZ digital, né? Estúdio Z digital. Então, conforme a gente vai avançando, mais nas extremidades estão os projetos mais estruturantes e dentro do centro os projetos mais inovadores. Né? Acho que ficou realmente um trabalho conjunto aí que acho que todos nós temos bastante orgulho, né, Junks, de
de colar nas paredes aí, de mostrar para o pessoal. Foi bem interessante. E assim, eu tenho parceria com a Pelissari há algum tempo, né, por conta de todo o trabalho que a gente fez na Tupi. E eu confiei a Pelissari também esse trabalho, porque ela se coloca como uma empresa de gestão e tecnologia. E quando você está muito amarrado a somente uma tecnologia, há muito conflito de interesse em vir uma empresa de colocar tudo em relação àquela tecnologia que ele domina. E a Pelissari veio aqui, na verdade, colocou muitas ideias que nem a própria SAP tem, né? Então, eu acho que essa parte profissional e ética da Pelissari também é bem importante de ressaltar. Eu tenho esse histórico, né? Muitas vezes a Pelissari colocou para mim assim, você quer esse projeto, mas eu não recomendo fazer esse projeto. E isso realmente eu sempre coloco para os diretores, para os executivos da Pelissari, que isso é um grande diferencial, né? Então, por isso que, além de toda a competência, fizeram com que eu escolhesse a Pelissari me apoiar nesse trabalho. Show de bola, Lucas. Obrigado. Muito bom ouvir isso. E rapidamente, só para linkar algumas coisas aqui, durante o nosso trabalho a gente utilizou muitos recursos para entender como utilizar melhor o SAP, como utilizar melhor o portfólio, e como você mesmo comentou, Jux, a gente abria e fechava o escopo várias vezes para entender como utilizar melhor, né? E eu só queria demonstrar para quem está assistindo que o primeiro passo que a gente viu foi como que a Call Center estava utilizando melhor o portfólio da SAP. Esse é o portfólio SAP hoje, como ele é vendido no Digital Core, com as bordas trabalhando com várias possibilidades. E com isso, existem produtos específicos que você, muitas vezes, cabe você ir ou não cabe. E foi isso que a gente definiu com o Junks para ver como nós poderíamos utilizar melhor o portfólio. Fazendo como? Existe uma metodologia que leva o cliente ao HANA, que é uma metodologia chamada de 5 simples passos. E a gente utilizou isso para esclarecer com o Junks e a Call Center qual seria o melhor caminho de utilizar o caminho já do S4HANA, que vai ser no futuro, isso é induvidável. E como fazer isso? A primeira parte, explorar o que existe disponível. A segunda etapa, identificar. Existem ferramentas da SAP que nos ajudam a entender como simplificar as transações do SAP. O Transformation Navigator, que nós rodamos com a Call Center para entender qual que era o roadmap do varejo da SAP e como adaptá-lo ou não às necessidades da Call Center. Várias funções, várias etapas que nós seguimos para conseguir gerar no final um material muito sólido para então compor o PDTI com informações muito, muito valiosas de mercado. Então, cabe a quem está assistindo aí entrar em contato com a gente para saber como a gente vai conectar o roadmap do varejo, o roadmap da indústria, seja lá qual segmento você for, para ajudá-los a seguir. E, Jux, eu queria que você tivesse a pauta aberta e fale o que você tem aí na cabeça. Ok. Bom, gente, eu prezo muito aí pelos benchmarks, pelo networking também. Eu estou aqui iniciando uma grande jornada, um grande desafio. Eu quero deixar aí o meu contato aí na assinatura disponível para vocês. Quiserem trocar uma ideia, quiserem vir aqui na Call Center, eu tenho sempre o maior prazer de receber, e a gente, na comunidade aí de tecnologia, a gente se ajudar. Espero que vocês tenham... espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí com vocês, e fico à disposição. Legal, obrigado. E o lugar lá é sensacional, gente. Nossa, parece um outro mundo. Um outro país. Tem esse extra também. Rodrigo. Eu queria, acho que só antes de encerrar, dizer que agradecer ao Junks a confiança aí por nos convidar para fazer esse trabalho.
Comentei já durante o final do trabalho lá que, sem dúvida, esse foi ou um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz na consultoria aqui na Pellissari, no GrupoCast. Pela forma como você participa e conhece da estratégia e utiliza mesmo nossa experiência, nosso conhecimento para contribuir aí para ter um plano de sucesso para as empresas. Então, muito obrigado, Juntos, obrigado aí por ter compartilhado isso com nossos outros clientes também, e que venham os novos desafios aí. Legal. Sem dúvida. Juntos, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo convite. Nós fizemos questão de fazer esse webinar com você, porque realmente o trabalho foi muito satisfatório mesmo, e a gente quer levar isso para outros clientes e fazer com que seja tão bom quanto para todo mundo, porque nosso objetivo final é realmente desenvolver o mercado de TI no Brasil e tornar o Brasil mais competitivo. As ordens, da mesma forma, agradeço a vocês aí pela disponibilidade e também pela competência. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa semana para você. Valeu. Boa semana aí, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.